Este é mais um vídeo da série de introdução ao Arduino. Nesse vídeo vamos ver como controlar uma alavanca servo por meio de dois botões, um para a esquerda e outro para a direita, como vocês estão vendo aí nesse momento. Depois disso eu vou mostrar também como incluir um botão de centralização e ao final mostraremos alguns conceitos básicos de níveis de entrada e de saída dos pinos. Novamente, o código base foi solicitado ao chat GPT e com alguns comentários que a gente introduziu, algumas modificações também para ver outras formas de atuação. Nesse momento aí eu incluí uma modificação para que a movimentação seja feita direta, em vez de ir ponto a ponto, aos pouquinhos, ela vai direto para a esquerda ou para a direita, a alavanca. E para isso basta colocar o grau final, que é 0 para a esquerda e 180 para a direita. Em seguida, a gente introduz um botão que joga a posição, joga a alavanca para a posição inicial, que é de 90 graus. E aí com o servo colocado deitado, né, na posição horizontal. Segundo a informação também do chat GPT, esse servo ele só varia de 0 a 180 graus. Eu até estava tentando algum código que fizesse ele variar tanto de 0 a 180 quanto de 0 a menos 180, mas não consegui. O que o código faz basicamente em cada passagem do looping, o pressionar do botão na versão mais simples, que é de passo em passo, ela vai acrescentando 5 graus à medida que o botão é pressionado. Tanto isso ocorre para a esquerda ou para a direita. Ou seja, ele soma 5 graus ou subtrai 5 graus. A configuração é o que vocês já viram nos outros vídeos. Configura-se inicialmente os pinos que vão ser utilizados. Para facilitar, dá-se um nome a eles, uma constante que recebe o número do pino. Isso nem precisaria ser feito, poderia ser feito direto como número, mas facilita para para a leitura do código que se faça assim. Cria-se uma constante com o número do pino. E depois, logo na configuração do setup, esse pino ele é informado qual é o tipo de utilização que se vai fazer dele. No caso aí, a gente está usando ele como input pull-up. E lá no final a gente vai ver o que é esse input pull-up. Eu já adianto que é para que não se precise colocar um resistor. Ele utiliza uma resistência interna da própria placa do Arduino. Agora a gente vai ver quais são os tipos de inputs ou outputs disponíveis no Tinkercad. Basicamente são 3: o input comum, o output comum e o input pull-up, que é o que dispensa o uso de um resistor externo. Esse código básico que o ChatGPT disponibilizou aí, eu vou também fazer uma aplicaçãozinha simples
para que possamos ver na prática como a configuração influencia nos resultados que se quer obter. Esse código essencialmente tem uma única linha de interesse, que é aquela última ali, que é onde o aplicativo ele lerá o resultado do pino 2, ou seja, ele verificará se esse pino está com nível alto ou baixo, e a partir desse resultado lido, ele escreverá o pino 13 com esse resultado, o que vai modificar o estado do LED. A saída 13 com nível alto acenderá o LED e o contrário apagará o LED, a menos que se faça ali a inversão lógica da leitura, ou seja, a inversão lógica é feita com um sinal de exclamação, e a gente verá as duas formas: o LED constantemente aceso e apagado quando se pressiona o botão, ou o LED constantemente apagado e aceso quando se pressiona o botão. E aí a gente está vendo os detalhes da implementação. A gente deve lembrar que o lado esquerdo desse botão ele funciona como se fosse um fio ligado. Os dois terminais estão interligados internamente, ou seja, estão em curto interno. Então é como se funcionassem como um fio. E então isso na prática é como se existisse um fio saindo do terminal 2, passando por um resistor, indo até o terra. E do outro lado do botão, aí sim, quando ele é pressionado, ele liga esse circuito ao terminal onde está a fonte de 5 volts, o que eleva o nível de tensão, o que faz com que o nível do pino 2 passe para nível alto. E quando isso é lido e escrito no terminal 13, o LED é aceso, porque ele vai funcionar com níveis altos. E o contrário também é verdade. Se a lógica for invertida, o nível baixo no terminal 2 implicará elevação do nível do pino 13, novamente acendendo o LED. Eu coloquei um multímetro na escala de tensão no terminal 2, para que a gente possa verificar com mais facilidade que com o botão solto a tensão ali é 0, e com ele pressionado o nível se eleva para 5 volts, ou seja, nível de tensão alto, nível no terminal 2 alto.